Olá pessoal, sejam bem-vindos à Tutoria de Química. E hoje eu estou trazendo uma questão que faz parte de uma lista que foi enviada há um tempo atrás para mim por uma aluna. Então, vamos direto para esse enunciado. A pilha seca ácida foi desenvolvida em 1866 pelo químico francês Georges Leclanche. Trata-se de uma pilha comum hoje em dia, pois é a mais barata, sendo usada em lanternas, rádios, equipamentos portáteis e aparelhos elétricos como gravadores, flashes e brinquedos. Essa pilha, na verdade, não é seca, pois dentro dela há uma pasta aquosa úmida. E ali embaixo tem a fonte, então, de onde foi retirado esse trecho. A reação global de funcionamento da pilha seca ácida é representada abaixo. Então, nós temos ali uma equação química, onde o zinco sólido irá reagir com o dióxido de manganês e o amônio. Irá produzir zinco 2+, trióxido de manganês e amônia. A pergunta é: represente o número de oxidação NOx das espécies em negrito. Então, antes da gente começar a resolver essa questão, vamos dar uma olhadinha na tabela periódica. Nós temos aqui, então, a tabela periódica dos elementos. Alguns elementos, eles representam um NOx fixo ou uma tendência a um NOx específico. Por exemplo, o hidrogênio, ele está localizado aqui em cima dos metais alcalinos, porque normalmente ele tem um NOx de +1, assim como os metais alcalinos. Porém, no caso do hidrogênio, existe uma exceção, onde ele pode ficar com uma carga igual a -1. Isso acontece quando o hidrogênio se liga a, normalmente, um metal alcalino ou um outro átomo que tenha uma eletronegatividade menor que a dele, ele irá formar o que nós chamamos de hidreto. E agora, existem alguns grupos para os quais nós conseguimos estimar esses NOx, que são eles: o grupo 1, o grupo 2, o grupo 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Nós sempre conseguiremos ter uma estimativa do NOx desses elementos baseado na regra do octeto. Então, por exemplo, o cloro tenderá a ficar com uma configuração eletrônica idêntica ao do argônio, já que este é o gás nobre mais próximo dele, e os gases nobres possuem 8 elétrons na última camada, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Isso significa que a regra do octeto, então, é baseada na distribuição eletrônica dos gases nobres. E o mesmo vai acontecer para os elementos destes outros grupos. Então, vamos pensar em moléculas simples para alguns desses átomos. Então, no caso do carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, iodo e do enxofre, nós conseguiremos estimar este grau de oxidação com a adição de hidrogênios. Então, para a família dos halogênios, basta que nós adicionemos um hidrogênio a qualquer um destes átomos. Como eu expliquei antes, quando o cloro se liga ao hidrogênio, ocorrerá uma troca de elétrons. E como o cloro possui uma eletronegatividade maior que a do hidrogênio, ele irá capturar este elétron do hidrogênio. Isso acontecerá da mesma forma para todos os elementos desta mesma família. Então, no caso do HF, no caso do HBr, no caso do HI, nós teremos o mesmo NOx para estes átomos. Então, somente se baseando pela regra do octeto e olhando na tabela periódica, nós conseguiremos estimar o NOx básico para estes elementos. Então, esta família aqui possuirá um NOx de -1. A família do oxigênio, -2. A família do nitrogênio, -3. E a do carbono, -4. E isto quando estes se ligam ao hidrogênio. Então, o NOx do hidrogênio e dos metais alcalinos será igual a +1. Continuando com a questão, nós temos então o zinco. O zinco metálico, ele possui um NOx igual a 0,
porque ele não está em uma forma iônica. Então, quando os elementos metálicos estão na sua forma natural, eles não estão oxidados. Então, o NOx do zinco sólido é igual a 0. Agora, como eu disse antes, o oxigênio vai ter uma base de NOx fixo, que será de menos 2. Então, nós teremos que o oxigênio tem um NOx igual a menos 2. Mas, nesse caso, nós temos 2 oxigênios nessa molécula. Então, é necessário que nós multipliquemos por 2 este número, e ficaria igual a menos 4. O NOx total dessa molécula é 0. Então, nós precisaremos adicionar esta igualdade aqui. Feito isso, se nós adicionarmos um x aqui no início para o valor que nós queremos encontrar, nós teremos uma equação. E para resolver essa equação é muito simples. Nós vamos passar o 4 para este lado, ou seja, vamos isolar o x. Fazendo isso, o sinal que aparece na frente do 4 vai ter que ser modificado. Se ele é negativo, ele passa para a direita e esse sinal muda de negativo para positivo. Caso ele esteja com um valor positivo, ele passa para a direita como um valor negativo. Então, nós teremos que x é igual a 4, mais 4. Então, o NOx do manganês é mais 4. Olhando, então, para a molécula do amônio, nós temos que a carga dessa molécula é igual a mais 1, porque nós temos aqui em cima esse sinal de mais. Então, esse é o NOx da molécula inteira. Nós sabemos que o NOx do hidrogênio é igual a mais 1. Então, mais 1 vezes 4 é igual a mais 4. Adicionando o x aqui na frente, nós temos novamente a equação. Então, jogando 4 para o outro lado, ele passa como x igual a mais 1 menos 4. 1 menos 4, menos 3. Então, o NOx para o nitrogênio é igual a menos 3. Continuando com a segunda parte da equação, nós teremos aqui. Agora, o zinco sofreu uma oxidação, ou seja, ele perdeu elétrons e ficou com carga positiva. Então, nós já temos o NOx aqui para o zinco, está representado aqui em cima como mais 2, ou 2 mais. E nós tivemos uma modificação naquela molécula de dióxido de manganês. Ele acabou se tornando um trióxido de manganês, mas o cálculo é o mesmo de antes. O NOx do oxigênio é igual a menos 2. Menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. O NOx total da molécula é igual a 0. Então, nós teremos que x menos 6 é igual a 0. Passando o 6 para o outro lado, x é igual a 6. Só que, nesse caso, nós temos 2 átomos de manganês. Então, é necessário que este valor que nós encontramos para x seja dividido por 2. Então, dividido por 2. 6 sobre 2 é igual a 3. Então, neste caso, é mais 3 o NOx para o manganês. Continuando, então, agora com a molécula da amônia, nós teremos que o NOx para esta molécula agora é igual a 0. Então, nós sabemos que o NOx do hidrogênio é igual a mais 1. Mais 1 vezes 3, então é igual a 3. Usando o x para o valor que eu quero encontrar do NOx do nitrogênio, eu tenho a equação novamente. Passando o 3 para o outro lado, eu terei a equação novamente. Então, x é igual a menos 3. Então, assim, nós conseguimos encontrar o NOx para todos esses elementos que estão marcados em negrito. Para a primeira parte dessa reação, então, nós temos que o zinco tem um NOx igual a 0. O manganês tem um NOx igual a mais 4. O nitrogênio tem um NOx igual a menos 3. Na segunda parte da equação agora, o zinco tem um NOx igual a mais 2. O manganês
tem um NOx igual a mais 3. E o nitrogênio continua com o mesmo NOx de menos 3. Então, pessoal, para essa questão era isso. Se vocês tiverem críticas, dúvidas ou sugestões, podem deixar aqui nos comentários ou enviar no Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.